Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Tainá e eu criei a Lounge para falar um pouco sobre a subcultura gótica. E como nosso primeiro entrevistado, temos o Henrique Kipper. Para quem não conhece, ele é coautor do site Gothic Station, que é o maior portal de notícias sobre a subcultura. Ele também é coautor do livro Happy House in a Black Planet, Introdução à Subcultura Gótica, que pode ser baixado de graça no site. E editor da revista Gothic Station, que é a maior revista gótica e a primeira, na verdade, do Brasil. E é isso, ele vai falar um pouquinho sobre a diferença da subcultura dos anos 90 para a atual, o que é ser gótico, um pouco sobre a criação, os temas das revistas e quem sabe um spoiler. É isso, eu espero que vocês gostem. Qualquer crítica construtiva ou sugestões podem deixar aqui embaixo. Curta, compartilhe e é isso. Bora! Tudo bem? Me fizeram a pergunta aqui, o que é ser gótico? A dificuldade dessa pergunta nem é a definição de gótico, mas a definição de ser. A humanidade tenta há muito tempo responder essa pergunta. O filósofo Jean-Paul Sartre, por exemplo, ele gastou quase 900 páginas tentando responder isso. Respondeu bastante bem, né, eu acho. É uma das obras mais importantes do século XX. E o Hamlet também se contorceu sob a pena de Shakespeare, tentando definir o que era ser ou não ser. O que é ser para nós, então, hoje? Eu tenho uma perspectiva cultural e existencialista, né? Eu não acredito que o ser humano seja determinado nem biológica, nem espiritualmente, certo? Ou seja, você não nasce com uma alma ou com um determinismo biológico, você vai determinar suas escolhas culturais, né? E outras, né? Então, da perspectiva da cultura, ser brasileiro, ser chinês, ser existencialista, ser marxista, ser gótico, o que é? É você ter uma filiação, ser uma identificação, né? E ver o mundo pelo prisma, pelo olhar de uma determinada cultura, certo? E o que é uma cultura? Para entender o que é uma subcultura, você tem que entender o que é uma cultura. Uma cultura é um conjunto de modos de vivência e expressão que pertence a um coletivo de seres humanos específico, né? A um grupo social humano, né? Por exemplo, os brasileiros, os chineses, os góticos, né? E esse conjunto não é uma coisa específica, é um sistema. Eu costumo desenhar isso aqui para mostrar que uma cultura é uma rede, um sistema de elementos compostos, por exemplo, por música, literatura, comportamento, moda, escultura, poesia, certo? Vestuário e vivência, que formam um conjunto que aponta para um discurso, que é o quê? Uma forma de falar e ver o mundo e de sentir o mundo que nos constitui, certo? É um discurso que nos constitui. E assim esses discursos são adquiridos culturalmente, né? Então é isso. Me perguntaram aqui como surgiu o site e a revista Gothic Station. Não sei se vocês conhecem, né? Essa aqui já é a número 5 da primeira revista gótica brasileira desse tipo, né? Eu lembro que já no final dos anos 90 eu achei incrível que eu vi como os góticos de outros países, especificamente na Inglaterra, que é onde a internet se desenvolveu, um dos países em que a internet se desenvolveu primeiro, estavam usando a rede para passar informação organizada. Nos Estados Unidos eu vi também páginas semelhantes que sistematizavam e organizavam a informação sobre a história e a tradição da subcultura gótica e as novidades também para o pessoal novo que estava chegando, certo? E isso fomentou um boom da cena gótica nesses países, né? Teve um renascimento no final dos anos 90,
A internet chegou um pouco mais tarde, se popularizou um pouco mais tarde aqui no Brasil, né? O governo brasileiro complicou a internet e também por questões econômicas a população brasileira acessou mais tarde. Mas algumas pessoas que já trabalhavam em comunicação, como é o meu caso, né? Acessaram a internet bem cedo, lá por 96, 97 já, né? Então, no começo do século XXI, já estava com essa ideia na cabeça e procurei disponibilizar textos, né? Eu trabalho na área de artes também, né? Fazer a mesma coisa nessa outra área, né? Mas na área gótica, isso foi levando a uma construção de textos que buscavam levar informações básicas, porque eu via que passavam de uma geração para outra, né? De góticos, né? E às vezes, muitas vezes, as informações se perdiam. A nova geração acabava não tendo contato com a geração anterior, tentava descobrir as coisas de novo e não tinha onde achar essas coisas, onde achar essas informações básicas, porque não havia uma passagem de informação entre gerações, né? Então a minha ideia básica sempre foi o quê? Estabelecer algum lugar que as pessoas pudessem buscar essa informação de forma até não personalizada, né? Mas que qualquer um pudesse ir lá e buscar as informações que estivesse buscando, né? Não era ideia de ter uma base de conhecimento absoluto, de forma alguma, mas estabelecer um padrão básico de informação a partir do qual a pessoa pudesse buscar mais informação por si próprio, né? Também uma base de informação que apontasse placas para onde buscar mais informação, tanto que mesmo já no primeiro livro de 2008, que surge junto com o site Gothic Station 2008, são lançados juntos, né? Já disponível online, já em 2008, o livro e o site, né? Além da versão impressa, sempre foi uma base que indicava muita bibliografia e lugares para onde procurar mais informação, né? Então, primeiro eu lancei o site, que continha o livro impresso também, né? Happy House 1. 10 anos depois, comemorando 10 anos do site também, lancei o Happy House 2, que complementa muita informação, né? Aconteceu muita coisa nesses anos. E mais recentemente a revista Gothic Station também, né? Então, busco trazer informação que é tanto estruturante, né? Quanto as novidades, as atualizações, né? Porque uma cultura e uma subcultura não termina nunca de se atualizar e de se renovar, né? Não é uma coisa revival saudosista do passado, né? É uma coisa viva, uma cultura brasileira, por exemplo, que está sempre se renovando e se atualizando, né? E me perguntaram aqui como é feita a seleção de capa e matérias, né? Tive uma preocupação desde o começo de buscar capas que fossem pessoas insiders, ou seja, de dentro da cena gótica, que participam de alguma forma, ou seja, pessoas que vivenciam isso, ou que são pessoas que convivem, que têm essa cultura gótica e gostam da música, ou que trabalham nela, né? A gente trouxe aí pessoas que eram participantes ou artistas, e agora tem pessoas de bandas também nas capas, né? Então, é interessante essa ideia de ter as pessoas que fazem parte aparecendo, né? Esse era um dos nossos objetivos, de trazer também informações específicas. Tem várias matérias sobre informações específicas de problemas e polêmicas da cena gótica, da população brasileira gótica, certo? E me perguntaram qual será o tema da próxima. É segredo, não posso contar isso ainda, tá? Mas fiquem ligados, já vocês vão ter mais informações. Me perguntaram aqui quais problemas você observa na cena gótica atual? Falando da cena gótica brasileira, né? Que é a que a gente vive aqui. Eu acho que tem aí vários aspectos dessa questão, mas acho que a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que não tem um problema em si. Se eu estou acompanhando a cena gótica no Brasil desde 1990, faz 30 anos, e se eu pudesse escolher, eu preferia ter começado a frequentar em 2010 ou 2020 agora, porque, sem dúvida, é muito melhor em qualquer aspecto que eu possa pensar, né?
Então, qual é o problema? O problema é que é diferente. Eu discuto essa questão bastante na parte 3 do meu livro de 2018, né? Que é o quê? As diferenças entre o século passado e o século atual. Não é só a cena gótica que mudou, toda a sociedade mudou e pode ser dividida em antes e depois da internet, né? E outras questões que são diferentes do século XX e do século XXI, como entre qualquer outro século, entre o século XIX e o século XX, tivemos mudanças radicais também. O que acontece? O conflito que existe é entre pessoas que acham que as coisas só podem continuar sendo como era no século passado para serem o que são, o que deveriam ser. O que é irracional isso, né? Não faz o menor sentido querer que a cena gótica hoje seja, ou que qualquer cultura, a cultura brasileira, ou qualquer outra coisa, seja como era no século passado, né? Então, eu não vejo um problema em si, eu vejo melhorias em todas as áreas, né? E uma evolução cultural fantástica, uma diversidade em todas as áreas, né? E acho que é algo para ser comemorado, né? Então, eu tenho uma visão bastante positiva, eu creio que a gente está numa situação muito melhor do que no passado, né? E nos anos 90 se falavam que a subcultura gótica ia terminar. Na verdade, eu ouço desde 1990, há 30 anos, que a subcultura gótica está acabando. Não acaba, não acabou, né? Nos anos 90 se falava que não haveria mais música gótica. Um crítico musical importante falou isso, né? Que talvez não tivesse mais motivo para escrever sobre música gótica, né? E no final dos anos 90 se viu um boom de desenvolvimento, porque com a internet os góticos que estavam espalhados começaram a poder se encontrar. A parte interessante da internet é o quê? É que culturas e subculturas minoritárias encontraram uma forma de micromídia, de microcomércio, para se relacionar sem estarem presentes no mesmo local geograficamente, certo? Então, você não vai ter 5.000 góticos, 1.000 góticos numa cidade só, mas agora eles podem se encontrar numa rede, agora, quero dizer, desde o final do século passado, desde 2000 principalmente, né? Já há 20 anos, pelo menos, se encontram online e mantêm uma rede de relações que mantém essa cultura consistente e com uma forma de resistência à cultura de massas que buscava anteriormente destruir, ainda hoje, assimilar e destruir as culturas e subculturas minoritárias, né? Hoje não, as subculturas minoritárias podem resistir, permanecer a nível global, com relações translocais, não presenciais, certo? Hoje nós temos gótico em cidades pequenas, sem uma cena gótica local, ele tem relação e formação cultural super consistente, ou talvez às vezes mais consistente que as pessoas que iam em relações presenciais no passado em cidades grandes, né? É o que eu chamo de small town goss, em relação, fazendo uma piada com a música Small Town Boy dos anos 90, né? Que é o gótico em cidade pequena, que é o quê? Ele tem uma formação cultural tão consistente, tão boa e tão válida quanto qualquer outro gótico em uma cidade grande que tem uma cena gótica lá, né? Mesmo que essa pessoa em uma cidade pequena seja o único gótico daquela cidade, né? Então, em geral, a gente tem uma situação que eu acho hoje muito mais interessante do que no passado, né? E eu vejo que o único problema que me entristece são pessoas que têm uma visão de que as coisas têm que ser única e exclusivamente como no passado, e essa preocupação muitas vezes é uma visão que tem uma preocupação mais baseada em elitismo ou em ilusões de como as coisas deveriam ser, né? Que prejudica a inserção e a inclusão de pessoas que estão aí com uma formação cultural totalmente sólida e coerente com a subcultura gótica, né? Isso vale para outras questões e outras áreas também, né? Então, acho que essa é uma questão que tem que ser pensada e entender que estamos no século XXI e muitas coisas mudaram, né? Culturas são sistemas vivos que continuam sempre em evolução aos novos contextos históricos, culturais, econômicos, etc. Certo?